Durante a série Spartacus foram apresentados muitos personagens memoráveis que lutaram pela liberdade e que lembramos até hoje com muito apreço. E outros, bem, nem tanto apreço assim. Mas no vídeo de hoje passaremos pelo final de cada personagem com um mínimo de relevância durante a trama. Alguns sobreviveram, outros foram traídos, outros morreram no campo de batalha e um aí conseguiu ser morto pela única coisa que não foi culpa dele. Então, já pega a sua espada ou qualquer coisa que se pareça com uma, deixa o like no vídeo e caso você não gostar, retire no final. Cogite também entrar para o nosso clube de membros do canal, que será o nosso Ludos de Gladiadores. Ao participar, você ganha o título de gladiador e algumas exclusividades e contribui e muito para o canal manter vivo aqui no YouTube. Tem nova temporada de Spartacus chegando por aí e galera, o valor é bem simbólico, nada de R$100, R$50, é apenas R$5 mesmo e você já vai estar fazendo uma enorme diferença para mim. Valeu, guerreiros! Sura era a esposa de Spartacus e um dos dois principais motivos de toda a sua ira contra os romanos. Quando Glaber capturou Spartacus, ele vendeu Sura como uma escrava e após Spartacus se tornar o campeão de Capua, derrotando Teócules, Batiatus ganhou dinheiro suficiente para libertar Sura e a juntar com Spartacus, coisa que ele havia prometido. Entretanto, Batiatus acreditava que a presença de Sura iria fazer com que Spartacus perdesse o seu foco na arena, e até tentar fugir em determinado momento, e sendo assim, ele ordena que Aulus a ferisse fatalmente na estrada antes de chegar ao Ludus. E quando a carroça chega ao Ludus, Aulus diz que eles foram atacados e Sura em seus últimos momentos morre nos braços de Spartacus. Melita era a esposa de Enamos, e durante a trama de Gods of the Arena, ela acaba tendo sentimentos por Gânicos. E ao saber que o gladiador seria vendido no dia seguinte, exatamente por ele querer ficar longe de Melita, pois também tinha sentimentos por ela, Melita vai ao quarto de Gânicos com um vinho para beber com ele e fazer outras cositas más. Entretanto, esse vinho é o mesmo que Lucrécia havia envenenado para matar Titus. E como Melita também bebe esse vinho, ela acaba se sufocando e falecendo nos braços de Gânicos. Mira teve seu fim depois de um plano mal sucedido de Nemetes e os germânicos para tentar escapar do alto do Monte Vesúvio, na qual Spartacus, Mira e os outros rebeldes descem para ajudá-lo. E quando estavam subindo novamente, Salvius aproveita a oportunidade e arremessa um machado em direção a Spartacus, que desvia e acaba acertando Mira. Spartacus ainda consegue levar ela com vida para o alto da montanha, mas ela morre pouco tempo depois. Como não dava para fazer uma pira e nem enterrá-la, Spartacus a enrola em vinhas e panos. E é exatamente isso que dá a ideia a Spartacus que resulta na derrota de Glaber e os romanos. Eu vou falar disso no vídeo da história de Mira. Heráclio era o líder pirata que fazia negociações com Spartacus, mas acaba o traindo, e a sua morte ocorre quando ele estava indo embora da cidade com Leta como sua escrava e se encontra com Gânicos, que derrota os seus capangas, mas Heráclio pega Cibele e ameaça matá-la. E nesse momento, Leta atravessa uma barra quente em sua garganta, matando o líder pirata. Alcestis era um dos mais experientes gladiadores do Ludus de Batiatus na época de Gods of the Arena e era também amante de Barca. Ele tem seu fim ao enfrentar Crixus em sua primeira luta, que aprendeu bem os ensinamentos sobre a lança e conseguiu derrotar e matar Alcestis. Donar. No momento da invasão dos romanos na cidade de Sinuessa, Donar fica com Gânicos para ajudá-lo, mas acaba sofrendo um golpe que o deixa desacordado. E um tempo depois ele é colocado para lutar com César, que acaba o derrotando em combate. Mas Donar tira a própria vida com uma espada em seu queixo, morrendo pela honra e dignidade da sua própria mão e não dos romanos. Barca é um personagem com uma bela história, assim como Teóculos, ele teve uma HQ lançada contando a sua história, que pretendo trazer em um futuro vídeo da história de Barca, e a besta de Cartago teve seu fim após um plano de Ashur que fez com que Batiatus acreditasse que Barca havia deixado o filho de Ovídios vivo, em uma missão que ele tinha que matar todos sem exceção. E isso depois de Barca dizer que tinha matado o menino para Batiatus. E com Ashur manipulando, Batiatus acredita que Barca o traiu.
ainda mais porque Barca pretendia comprar a sua liberdade. E o que acontece? Barca realmente matou o menino, mas ele fala com Pietros que não matou para não deixar Pietros desolado com isso. E Batiatos fala exatamente com Pietros para saber a verdade, que acaba revelando que Barca não matou o menino, pois era isso que ele acreditava. Só que todo esse rolo fez com que Batiatos tivesse certeza que Barca o havia traído. E quando Barca é levado para Batiatos, na qual ele acredita estar ali para falar de sua liberdade, Batiatos o questiona sobre esse assunto. E Barca então diz para Batiatos que mentiu para Pietros apenas para confortá-lo, o que era verdade. Seu amante falou outra coisa. Pietros? Disse a ele que o garoto vive, não falou? Eu falei, mas apenas para acalmar. Nesse momento, Asho esfaqueia o Barca no ombro e os guardas começam a cercar o Barca, que até consegue se defender. Mas por estar desarmado contra vários oponentes, ele é derrotado. E ao fim, morto com um corte na garganta por Batiatos, que diz que agora ele está livre, fazendo referência ao desejo de Barca por sua liberdade. Ah, e o Asho arma todo esse plano contra Barca porque ficou devendo uma alta quantia a ele por apostar em Teócolis contra Espartacus e Crixus, enquanto Barca apostou na dupla. Lugo foi um dos principais germânicos recrutados por Espartacus e Agron, e na batalha final entre os romanos e os rebeldes, Lugo consegue matar muitos romanos, mas acaba sendo atingido pelo fogo de um tiro de catapulta. E mesmo em chamas, ele continua lutando a ponto de conseguir matar mais 2 romanos, mostrando uma resistência incrível. Mas ao fim, ele acaba caindo e sendo finalizado pelos romanos. Diona era escrava do mesmo patamar de Lucrécia na casa de Batiatos, na época de Gods of the Arena, sendo a melhor amiga dela e que ficou bem traumatizada depois de alguns eventos que ocorreram com ela na casa de Batiatos. E com a ajuda da Naevia, ela consegue fugir da casa, mas é capturada pelas autoridades e condenada a ser executada na arena junto a outros 3 escravos fugitivos. O Batiatos até tem uma chance ali de retirar ela de lá, mas acabou optando por deixar Diona ser executada. De acordo com ele, isso seria uma forma de exemplo, e sendo assim, Calbagos executa Diona com um golpe na nuca. Gaia era uma grande amiga de Lucrécia que chega na casa de Batiatos em Gods of the Arena, e ela tem seu fim em uma festa na casa de Batiatos, quando ela tenta seduzir Túlio para, além de controlá-lo, obter favores para Batiatos. Entretanto, a cena já corta para Túlio saindo do local onde estava com Gaia, e Lucrécia encontra sua amiga já morta, tendo sido assassinada por Túlio. Para esconder o ocorrido, Titus ordena que seu corpo seja jogado do penhasco, como se ela tivesse caído bêbada. E Lucrécia, vendo a cena, jura que irá vingá-la, sendo por causa de Gaia também que ela utiliza os seus cabelos vermelhos, como uma espécie de homenagem a ela. Titus era o pai de Batiatos e o verdadeiro Dominus da casa, até a sua morte, claro, que acontece quando Lucrécia envenena o vinho que ele estava bebendo, coisa que ninguém da série fica sabendo. Esse segredo morre com Lucrécia. E esse vinho, Melita também bebe e acaba falecendo, com todos ali colocando a culpa em Túlio, já que o vinho foi dado por ele, mas quem envenenou na verdade foi Lucrécia. Calavius era o magistrado na primeira temporada e foi assassinado depois de um plano de Ashur e Batiatos, já que Calavius, além de concordar que Numérios desse a ordem para matar Varro, menospreza Batiatos ao dizer que ele não tem talento para a política. Para cuspir na minha cara! Deixe a política para os outros homens que nasceram para isso! Em um certo momento, Ashur corta a garganta dele e depois leva Solônios para esse local, deixando ele lá para levar a culpa, e quando Batiatos e Numérios chegam, Solônios está com um corpo de Calavius, obviamente levando a culpa pelo assassinato. Numérios era aquele garoto desgraçado que ordenou que Espartacus matasse Varro em sua festa de aniversário, e o seu fim acontece na rebelião de gladiadores que ocorreu na casa de Batiatos. Enquanto ele está ali tentando fugir, ele é escoltado em segurança por Aurélia. É até engraçado falar isso porque é exatamente Aurélia que o mata para vingar a morte de Varro, fato que Numérios não demonstrou nenhum arrependimento ao dizer que Varro era um nada e merecia morrer.
Teócules, a sombra da morte após passar por muitas coisas em sua vida, perder a sua mãe, perder a sua amada Carina e ser tratado como um monstro, encontrou seu lugar na arena e teve seu fim nela também. Na luta entre Espartacus e Crixus, mesmo com Teócules longe do seu auge por estar aposentado, ele consegue se sobressair, mas acaba sendo atingido por uma de suas fraquezas e sendo derrotado por Espartacus. Lucius era o romano dono daquele templo onde os rebeldes ficam alocados. Ele auxilia Espartacus por ter um ódio mortal de Roma, e ele teve seu fim quando Glaber arma uma armadilha para Espartacus, enchendo a carroça com os mercenários de Acho. E para ganhar tempo, enquanto os rebeldes voltavam para o templo, Lucius decide ficar e continuar atirando flechas. Só que ele é morto pelo egípcio, e ainda assim ele agradece por pelo menos ele não ser um maldito romano. Tullius. O fim de Tullius acontece no episódio final de Gods of the Arena, quando, através de um plano de Batiatus, ele é encurralado em um beco no mercado e atacado. Ele é amordaçado e levado para a arena recém-construída, e lá, Batiatus, Gânicos e Enamos esfaqueiam ele no abdômen, colocando ele dentro das paredes da arena, que foi seu grande presente para o povo de Capua, deixando ele preso lá ainda estando vivo. Mas, considerando seus ferimentos, provavelmente Túlio morreu pouco depois de ser deixado ali. E o interessante é que, por mais que Túlio tenha feito muita coisa ruim na história, ele foi morto talvez pela única coisa que não havia sido culpa dele, pois Batiatus, Gânicos e Enamos acreditavam que ele tinha enviado o vinho já envenenado para matar o pai de Batiatus, mas na verdade foi Lucrécia que envenenou esse vinho, matando Titus, o pai de Batiatus, e Melita, a esposa de Enamos, que também bebe o vinho. Vettius era um dos treinadores de gladiadores em Gods of the Arena e tinha uma certa rivalidade com Batiatus, e no episódio final dessa temporada, depois que Tullius é morto por Batiatus, Vettius é chantageado por Solônios para vender a ele a um custo baixo todos os seus gladiadores, incluindo Cábulos, que era um dos melhores de Capua, o que resultou em Vettius deixando de ser lanista, pelo menos na cidade de Capua. E depois da chantagem, Solônios ordena que ele deixe Capua para nunca mais voltar, já que sem Túlios para protegê-lo, ele seria uma presa fácil. E assim ele faz, tendo sua última aparição no início dos jogos de abertura da arena, dizendo que estava indo para a Síria negócios, o que provavelmente era mentira para que Batiatus não pudesse achá-lo. E apesar de desconhecido seu destino, é bem possível que ele tenha iniciado um outro negócio em um outro local. Solônios teve seu fim após todo um plano de África e Batiatus que colocou a culpa da morte de Calávios em Solônios, e como punição, Solônios é enviado para a arena para ser executado por um gladiador, que no caso era Espartacus, e por mais que Solônios lutasse consideravelmente bem, considerando a sua posição, Espartacus vence ele com facilidade. E antes de morrer, Solônios diz que o verdadeiro vilão era na verdade Batiatus, e Espartacus afirma que logo ele se juntaria a Solônios na morte, indicando que Espartacus estava planejando matá-lo, o que faz com que Solônios, mesmo no momento da sua morte, sorria de felicidade. Batiatus. Spartacus! Você está bem? Sou, Dominus. Sou o mesmo de novo. Batiatus tem o início do seu fim quando Espartacus descobre que foi ele que mandou matar Sura e orquestra todo um plano que resultou na rebelião dos gladiadores da casa. E no fim, Batiatus é encurralado por todos esses gladiadores, e após Lucrécia aparecer ferida, Espartacus provoca Batiatus, dizendo as mesmas palavras quando ele chegou ao Ludus. Para sentir o calor da pele dela. Para sentir o calor dos lábios dela. Quantos homens mataria? Centenas? Milhares? Porque aqui só tem um, entre você e ela. Batiatus tenta atacar Espartacus, mas obviamente não dá em nada. Ele até tenta suplicar uma ajuda a Enamos, que não acata seu pedido de ajuda, e percebendo que era seu fim, ele joga a espada para o lado e diz para Espartacus que ele não era nada antes dele, e deu os meios para ele aceitar o seu destino. Espartacus responde dizendo que foi exatamente isso que o destruiu,
e golpeia Batiatus com um corte na garganta, sendo esse o seu fim. Elitia e Lucrécia. Saiba que eu vou voltar. E juntas vamos trazer esta bênção ao mundo. Bom, essas duas eu vou falar de uma vez só, já que acontece simultaneamente. Enquanto está acontecendo a Batalha do Vesúvio entre Spartacus e Glaber, Elitia está dando à luz a seu filho, que nem ela e nem nós sabemos de quem é, se é de Spartacus ou de Glaber. No vídeo da história de Elitia eu comento o que eu acho. Bom, e no momento em que ela estava preparada ali para conceber a criança, Lucrécia, numa vibe total de psicopata, mata a escrava de Elitia e com uma faca faz ela mesma o parto da criança. Você é apenas um vaso, carregando um presente dos deuses para a casa de Batiatus. E agora? Vamos desembrulhá-lo. E após isso, ela caminha pelo Ludus com o bebê em seu colo, com Elitia rastejando atrás dela devido aos seus ferimentos, implorando para ela parar. E no ápice do momento psicótico de Lucrécia, ela se joga do penhasco com um filho de Elitia em seus braços, sendo então o fim dos dois. E Elitia, horrorizada com a situação, permanece no chão do Ludus até falecer devido aos ferimentos feitos no momento do parto por Lucrécia. Na história da Lucrécia eu vou comentar também todo o motivo de Lucrécia ter feito isso, fiquem ligados. Pietrus. Pietrus era o escravo bondoso da primeira temporada que se tornou amante de Barca. Quando acontece a morte de Barca, Pietrus é informado que o gladiador partiu sem ele, pois não foi possível comprar a sua liberdade, e isso já deixa ele bem depressivo e solitário. E além disso, ele se torna vítima de Guinéios, que acaba abusando dele. Então Pietrus acaba tirando a sua própria vida. Cossutius. Cossutius era um nobre romano que visitava Capua e a casa de Batiatus de vez em quando, sendo alguém bem desprezível. Ele tem seu fim quando os rebeldes invadem a arena e Spartacus arremessa uma lança em direção a Glaber, que por pouco consegue escapar, e a lança acaba acertando Cossutius, que morre por ali mesmo. Albinus. Albinus era o pai de Elitia e ele tem seu fim na série no momento da destruição da arena de Capua. Ele é atingido pelos escombros e fica preso, e Glaber, como um bom genro que é, em vez de ajudar, aproveita o momento para matar o senador e colocar a culpa em Spartacus. Ah, e esse Albinus tem uma grande relevância em uma daquelas HQs que foram lançadas na época. Uma delas é a história de Teópolis, que eu já trouxe como vídeo para o canal, e futuramente eu vou trazer outras também, inclusive essa que Albinus tem uma grande importância por seus feitos realizados enquanto ainda era mais jovem. Varinius. Varinius era outro pretor romano escalado para acabar com a rebelião na segunda temporada, e o seu fim, assim como a maioria, é morrendo. No momento da batalha final do Vesúvio, ele é capturado e levado ao templo, e no momento em que seria interrogado, as tropas de Glaber atiram pedras em chamas para dentro do templo, e uma dessas pedras vinha em direção a Crixus, que empurra Varinius em direção a ela, matando o pretor romano. Rascus. Rascus era um dos experientes gladiadores do Ludus que fugiu da casa de Batiatus, e ali durante a tentativa de libertar Naévia das Minas, Rascus acabou sendo capturado pelos romanos junto com Acer e Crixus. Ele foi condenado à morte na arena ao lado de Ennomos e Crixus, e mesmo conseguindo lutar bravamente, visto que ele estava em enorme desvantagem, Rascus acaba morrendo na arena, pouco antes de Spartacus e os rebeldes derrubá-la. Guinéios. Guinéios era o gladiador que era o rediário do Ludus, e ele tem sua vida tirada por Spartacus após ser arremessado do penhasco quando ele descobre que, por causa de Guinéios, Pietrus havia suicidado. Hamilcar. Hamilcar era um dos gladiadores do Ludus e morre durante a revolta, sendo morto por um dos guardas. Dagan. Dagan era um amigo de mesma origem de Ashur, e o seu fim acontece nos jogos de abertura da nova arena de Capua, exatamente por Ashur. Depois de lutar contra os outros oponentes, ele e Ashur se enfrentam, e Ashur, utilizando suas trapaças, consegue tomar a vantagem e matar Dagan. Castus. Castus é o pirata cilício que acaba se juntando aos rebeldes e tinha uma pequena queda por nascer. Tá aí a pequena queda. O seu fim acontece quando, na batalha final, Castus está na linha de frente e é pego de surpresa por um romano a cavalo, recebendo um grande corte no peito. E estando Agron e Nazir no seu momento final,
ele diz suas últimas palavras a Agron: "Gostaria de ter sido você apenas por um dia." Varro era o melhor amigo de Spartacus na série, o homem livre que se tornou gladiador por conta própria. Seu fim veio na festa de aniversário de Numérios, onde iria ocorrer uma batalha de exibição entre Crixus e Spartacus, mas no momento da luta, Numérios acaba trocando Crixus por Varro, após, claro, ser manipulado por Elitia. Varro e Spartacus se enfrentam então, com Spartacus vencendo a batalha ao final. Todavia, esse infeliz desse garoto julga a luta com o polegar para baixo, indicando que Spartacus deveria matar o Varro, o que não deveria ocorrer em uma luta de exibição. E Batiatus, para agradar o magistrado, ordena que Spartacus aceite a ordem. Com os guardas ameaçando os dois, Varro percebe que, se recusassem, os dois seriam mortos. E vendo que Spartacus não conseguiria fazer isso, ele puxa a espada para si, pedindo para Spartacus cuidar da sua família, e sendo esse o fim de Varro. Aurélia, esposa de Varro, teve seu fim depois que Spartacus dá a ela todas as moedas que ele pegou dos romanos, para que ela encontrasse seu filho e começasse uma vida nova longe dos romanos, já que, como ela não era uma escrava e estando longe da rebelião, passaria despercebida. Porém, todavia, entretanto, Glaber e seus homens interceptam um grupo e matam todos os fugitivos com exceção de Aurélia, que é apresentada à multidão romana. Spartacus consegue salvá-la, mas pouco tempo depois ela acaba morrendo devido aos seus ferimentos, pedindo para Spartacus não se aproximar do seu filho. Janus era o único filho de Varro e Aurélia, sendo mostrado quando Aurélia visita Varro no Ludus. Após a morte de Varro na primeira temporada, Aurélia deixa Janus com seu tio para trabalhar na casa de Batiatus. E como Aurélia morre antes de conseguir chegar a Janus, provavelmente ele seguiu sendo criado por seu tio após perder seu pai e a sua mãe. Duro era o irmão de Agron e ele morre na rebelião da casa de Batiatus quando Duro se joga na frente de um guarda romano que iria matar Agron. Duro tem seu fim nos braços de seu irmão, dizendo que dessa vez ele tinha salvado Agron, sendo que até aquele momento era sempre Agron que o salvava. Cestus era o primeiro magistrado na época de Gods of the Arena, sendo também o primo de Cepius e Sépia. E o seu fim é quando ocorre a rebelião na casa de Batiatus, sendo inclusive o primeiro a morrer nesse ocorrido. Quando Spartacus salta com o impulso de Crixus para matar Batiatus, Batiatus puxa Cestus e o usa como escudo humano, e a espada de Spartacus atravessa Cestus. Cepius e Sépia eram os irmãos de uma família nobre introduzidos na segunda temporada, e Cepius era um dos responsáveis por tentar parar a rebelião de Spartacus. Por isso, ambos estavam em Capua. Bom, o fim de Cepius é quando Glaber, querendo tirar ele do caminho, mata todos em sua casa com a ajuda do esquadrão de mercenários de Ashur. E o próprio Glaber sufoca Cepius com o seu pé, dizendo que iria tomar os soldados de Cepius e derrotar Spartacus, e além disso, iria cuidar muito bem da sua irmã, Teas. E o fim de Sépia se dá quando ela descobre a verdade sobre a morte do seu irmão por Glaber, e sendo manipulada por Elitia e Lucrécia, ela tenta matar Glaber de surpresa. Mas nesse momento chega Elitia e a mata primeiro, sendo o fim para Sépia. Ashur, outro que tem vídeo de história dele no canal, ele tem seu momento final quando Elitia e Lucrécia fazem a cabeça de Glaber para que ele acredite que Ashur havia o traído, e com isso o pretor romano o confronta. E quando Ashur estava se preparando para se defender junto aos seus mercenários, Glaber oferece dinheiro e terra para os homens de Ashur, fazendo-os trocar de lado. Ashur é então enviado para os rebeldes para propor uma rendição deles, que obviamente recusam e decidem matar Ashur. Naévia decide ali lutar com ele e ao final ela consegue decapitá-lo com sua cabeça, sendo enviado de volta para Glaber. Enomos, o Doctor do Ludus, tem seu fim na Batalha do Vesúvio, quando enfrenta o egípcio. Nessa luta, Enomos estava um pouco debilitado devido ao seu ferimento que o próprio egípcio fez em seu olho, e mesmo assim ele luta muito bem e consegue desferir um golpe no peito do egípcio. Mas ao fim, o egípcio consegue se sobressair e dar um golpe fatal no torso de Enomos.
E após Gânicos matar o egípcio em um ataque total de fúria, ele segura Enamos, que está feliz que vai encontrar com sua esposa Melita na vida após a morte, e promete esperar por seu irmão, morrendo ali nos braços de Gânicos. O Esquadrão de Ashur. Bom, o Esquadrão de Mercenários de Ashur eu vou passar rapidamente. Se quiserem mais detalhes, assistam um vídeo sobre o Esquadrão. Essa equipe era aquela recrutada por Ashur para enfrentar os rebeldes junto com Glaber, e com exceção do Abrax, todos morrem no episódio final da segunda temporada. Abrax foi morto por Gânicos quando Gânicos atacou a guarda pessoal de Elitia para raptá-la. Na batalha final, o egípcio foi morto por Gânicos também, após o confronto contra ele e Enamos. Fímbria foi morto por Espartacus ao tentar defender o templo da invasão rebelde. Danos foi morto por Gânicos no meio da batalha, e Nileus foi morto pelos rebeldes, mas a cena da sua morte não é mostrada. Glaber. Eu não vou morrer nas mãos de um merda, de um escravo. Eu sou um homem livre. Claudius Glaber, o principal homem responsável por tudo que Spartacus passou, talvez seja até o principal vilão da série. Ele tem seu fim na Batalha do Vesúvio, quando Spartacus e os rebeldes o cercam, e o líder rebelde luta contra o pretor romano. E após Spartacus colocar Glaber de joelhos, o romano diz que sua morte só enviará mais legiões atrás de Spartacus, com Spartacus ironizando que até podia ser, mas não seria aquela noite a sua morte como seria de Glaber. E por fim, Spartacus enfia sua espada na garganta de Claudius Glaber, sendo seu fim. Finalmente o romano aprende seu lugar diante de nós. De joelhos. Sabinus era o melhor amigo do lendário Tiberius, tendo seu fim morrendo também ora a hora. Depois que Tiberius lidera um grupo para atacar Spartacus fora de Sinuíce e toma uma surra magistral dos rebeldes, os últimos romanos em combate fogem da batalha junto com seu poderoso líder Tiberius. Crassus então ordena que os soldados fugitivos enfrentassem a dizimação, ou seja, todos os soldados deveriam retirar uma pedra. Se fosse preta, indicava vida, se fosse branca, indicava morte, sendo que tinham 10% de pedras brancas, que naquele caso são 5 pedras de 50. Tiberius tira uma pedra preta, mas Sabinus acaba retirando uma branca, tendo que sofrer o espancamento dos soldados que tiraram a pedra preta até a sua morte. E se Tiberius tivesse tirado a pedra branca, o que Crassus faria? É uma boa pergunta. Nemetes foi outro dos principais germânicos recrutados, e o seu fim ocorre quando César, que estava infiltrado na cidade sob o nome de Liciscus e fingiu uma certa amizade com Nemetes, finalmente se revela como um romano infiltrado, e luta contra Nemetes, que ao final até tenta ali negociar com César, desprezando a causa de Espartacus, mas César recusa e corta a garganta de Nemetes, dando fim a ele. Crixus, o gaulês invicto, depois de alguns conflitos com Espartacus, que desejava escapar pelos Alpes e livrar todos da rebelião das mãos da República, Crixus discorda e deseja continuar atacando Roma, avançando para a cidade. E com isso, eles decidem se separar, cada um indo para o caminho que acreditava ser correto. E aí eu me pergunto, e se Crixus e Espartacus não tivessem se separado? Acho que seria um bom tema para um vídeo, hein? Bom, Crixus conquistou algumas vitórias pelo caminho e quando estava perto de Roma, é surpreendido pelas legiões de Crassus. Crixus comanda suas tropas e em um certo momento enfrenta César, conseguindo se sobressair, e no momento em que iria desferir o golpe final, Tiberius crava uma lança em suas costas, o que deixa o gaulês incapacitado. Crassus dá a ordem então para decapitá-lo e em seu momento final, Crixus olha fixamente para Naévia, sendo o último momento deles juntos, e vemos a decapitação de Crixus refletida nos olhos de Naévia, sendo o fim do gaulês invicto. Sasha?
Sasha, fiz vídeo da história dela recentemente. Ela está presente na batalha final, sendo uma das principais combatentes dos rebeldes, e ela ajuda Gânnicos a atacar as legiões romanas pela retaguarda com a cavalaria, auxiliando também a utilizar as próprias balistas e catapultas dos romanos contra os romanos. Mas em determinado momento, ela é atingida por um romano com um golpe de espada em sua barriga, morrendo no campo de batalha nos braços de Gânnicos. Tiberius foi um personagem memorável na série. Ele era o filho de Marcus Crassus, que almejava por conquistas e rivalizava com César. Ele teve seu fim após um plano de Espartacus feito para capturar Crassus, mas o general romano acaba enviando seu filho para representá-lo. O que lamento. Esperava receber o Imperator aqui em pessoa. Mas o destino oferece a mera sombra do nome Crassus. Espartacus captura Tiberius e, como foi ele que cravou a lança nas costas de Crixus, sua execução aconteceria pelas mãos de Naévia no final dos jogos que foram preparados para honrar a memória de Crixus. Entretanto, para salvar seu filho, Crassus oferece mais de 500 rebeldes que foram capturados, incluindo Agron, e Naévia acaba aceitando a troca. Mas no momento em que Tiberius estava se encaminhando para ir embora com César, surge Core da multidão e o mata com uma facada, já que Core havia sofrido nas mãos de Tiberius. Seu corpo é entregue a Crassus, que faz um molde do rosto dele como uma memória, mas que ele destrói após descobrir o que Tiberius havia feito com Core. Core era escrava pessoal da família de Crassus e tinha um relacionamento romântico com o general romano. Marcus Crassus perdoa Core após descobrir que foi ela que tirou a vida de Tiberius, já que ele descobre também o que seu filho havia feito com ela. Entretanto, após a vitória sobre Espartacus, vemos Core crucificada ao longo da Via Ápia, junto aos outros rebeldes derrotados, com Crassus declarando para César que, mesmo perdoando ela, isso tinha que ser feito pois ela se juntou à rebelião de Espartacus, e seria conhecida dessa forma. Naévia. Após a morte de Crixus, Crassus envia Naévia com a cabeça do gaulês para mandar uma mensagem a Espartacus. E na luta final, Naévia opta por lutar contra Crassus e seu exército para que aqueles menos capazes escapassem das mãos romanas. E no dia do confronto, Naévia mata muitos romanos utilizando a espada de Tiberius, que Crixus também havia utilizado por um tempo. E após matar ali alguns romanos, ela entra em combate com César. Mas o guerreiro romano se sobressai fazendo um corte na perna dela, o que deixa Naévia de joelhos. E por fim, César toma a espada de Naévia e a golpeia na nuca, a matando. Detalhe que ela morreu igual a sua melhor amiga Diona. Cibel e Leta. Leta e Cibel também sobreviveram ao final da rebelião, conseguindo escapar dos romanos e acompanhando o fim do líder Espartacus junto com os outros sobreviventes. E depois de enterrar Espartacus, Leta e Cibel e os outros rebeldes seguem seus caminhos, longe da República Romana e obtendo a sua liberdade. Gânnicos, o deus da arena, em toda a série não perdeu nenhuma luta. Claro, teve aquela contra Crixus, mas Gânnicos deixou ele vencer. Bom, na batalha final contra as forças de Crassus, Gânnicos lidera o ataque pela retaguarda com a cavalaria, ele mata muitos soldados romanos e após presenciar a morte de Sasha e Naévia, entra em confronto com César, conseguindo se sobressair. Se fosse só os dois, Todavia, entretanto, os soldados romanos que já tinham derrotado a maioria dos rebeldes cercam Gânnicos. Ele ainda tenta atacar, mas completamente cercado, exausto e depois de sofrer vários ferimentos, ele é derrotado. Ele é então capturado e crucificado junto aos outros rebeldes e em seus últimos momentos ele vê Ennomos, que disse que estaria esperando por seu irmão, e se vê na arena de Capa completamente lotada, local onde ele se sentia livre e ganhou o status de lenda. Agron e Nasir. Agron e Nasir são os únicos dos considerados guerreiros de alto escalão a sobreviverem e escaparem das mãos romanas. No momento final deles, eles enterram Espartacus sobre uma pilha de pedras, com Agron olhando pela última vez para Espartacus, acenando para ele como um sinal de respeito. E assim, ele parte das colinas junto com milhares de outros rebeldes que finalmente conquistaram sua liberdade de Roma, graças a Espartacus. Será que veremos o destino de Agron e Nasir na nova temporada de Espartacus? Espero muito que sim. César e Crassus.
Após Espartaco ser atingido por 3 lanças, Crassus se prepara para dar o golpe final. Mas Agron e Narci surgem e salvam Espartaco jogando Crassus em um pequeno penhasco. César e os outros romanos vão de encontro a ele e eles sobem novamente, mas os rebeldes já tinham escapado. Ele não se preocupa em caçar Espartaco, já que sabia que dificilmente ele resistiria aos ferimentos, e ordena que todos os escravos sejam crucificados pela Via Ápia, como uma espécie de mensagem a outros que desejassem se rebelar. Ele e César olham para Gânicos e Core, lamentando o fim vergonhoso do deus da arena e da amada de Crassus. E logo após, Pompeu surge afirmando ter derrotado Espartacus no norte, e que já tinha mandado um mensageiro para Crassus com tal informações. O que era mentira na verdade, e que César, irritado, diz isso a ele. Mas Crassus aceita parte da glória ser roubada em troca desejando ter uma aliança poderosa com Pompeu futuramente, fato que ele explica para César, sendo que isso realmente acontece futuramente e provavelmente será retratado na nova temporada de Spartacus que está vindo por aí. Depois de tudo que sofremos, permite que Pompeu roube o triunfo das mãos merecedoras. Se o apoiarmos, ele será um aliado. Seremos um triunvirato temido, com meios de mudar o curso da história. Espartacus. Espartacus, o grande protagonista, o seu fim ocorre quando ele decide sozinho atrás de Crassus e sua guarda pessoal. Ele derrota todos em volta de Crassus em questão de segundos e faz um embate final contra o general romano em uma luta sensacional. E mesmo com Espartacus exausto, todo ferido, todo lenhado, ele consegue derrotar Crassus, que tinha treinado um tempão para esse momento. E no instante em que ia dar o golpe final, novamente, igual aconteceu com Crixus, os romanos atingem Espartacus com uma lança nas costas. E não apenas uma, mas 3 lanças, o que incapacita Espartacus de continuar lutando. Mas também, né? E antes de Marcus Crassus dar o golpe final no líder rebelde, surgem Agron e Narci e o salva, pelo menos momentaneamente. Eles levam Espartacus para as montanhas, onde os sobreviventes estão esperando ele, com Espartacus preocupado se todos eles conseguiram escapar, o que não acontece, já que Pompeu atacou pelo outro lado. E ali, devido aos seus ferimentos, Espartacus percebe que estava no seu fim e só iria atrasar os outros, e então ele decide permanecer ali e aceitar o seu fim. Agron fica triste, mas Espartacus diz para ele para não chorar, já que não há maior vitória do que partir desse mundo como um homem livre. Bom, então é isso, guerreiro. Se junte à comunidade de Spartacus caso já não esteja, clicando aqui no botão de se inscrever. Cogite ser um gladiador no nosso clube de membros, vai ajudar em muito o canal e até a próxima, galera.